Olá pessoal, feliz ano novo para vocês, o primeiro videozinho aí do ano de 2023, eu fiquei devendo ele, eu vou comentar com vocês um estudo de caso muito bacana que nós tivemos aí na Supraambiental no ano passado, que foi um estudo em que a gente reduziu uma multa de 9 milhões de reais, gente, 9 milhões de reais foi o valor da multa aplicado a um cliente nosso, uma concreteira muito visada, né, que tem um volume bem grande de vendas, que atende grandes empresas na Serra Gaúcha e que teve a aplicação dessa multa aí ambiental por causa de um vazamento de aditivo. Então, assim, pessoal, vazamento de aditivo, só para quem não conhece aí as concreteiras, como é que elas funcionam, se trata de um produto que vai dentro da... com a brita, com a areia, com a água, e junto nessa mistura para a fabricação do concreto nas concreteiras vai um produto químico que é o aditivo. Ele dá a liga no concreto, né? Esse concreto ele é misturado nas usinas de concreto e ele sai depois carregado nos caminhões betoneiras. Ele é aplicado em tudo que é tipo de obra, se faz os prédios, se faz casas, se faz pavimentação, muitas vezes é o concreto normal que a gente usa na construção civil. Eis que um dia, né, se investiga até hoje, mas a gente acha que foi algum tipo de sabotagem externa, né? Houve o derramamento de um desses tanques de 15 mil litros, onde havia o armazenamento deste aditivo. E esse aditivo, ele infiltrou no solo, né? Ele caiu no solo. Na verdade, a palavra infiltrar não é a melhor utilizada. Por quê? Porque esse solo era rochoso, essa concreteira estava em cima de uma base sólida de basalto rochoso e que a infiltração não ocorre como se fosse um solo arenoso, como se fosse um solo até de argila, né? Então o que aconteceu? Parte desse aditivo infiltrou ali numas porçõezinhas de saibro e parte dele ocorreu a percolação para os corpos hídricos mais próximos, tá? Se estima que vazou em torno de 6 mil litros desse aditivo. E as medidas da empresa, no mesmo exato momento em que começou o vazamento, foram de contenção através de barreiras físicas de contenção, né? As espumas que a gente coloca, que são tipo esponja. Barreiras também com o hidrocarbo, que é um produto em que a gente consegue colocar ele logo para ele absorver qualquer tipo de vazamento. E todas as medidas que estavam dentro das factíveis, né, no momento, foram tomadas pela empresa. Não houve negligência em nenhum momento por parte da empresa. Isso tudo foi fotografado e boa parte do produto derramado, desses 6 mil litros que derramaram, foi já mitigado no exato momento. Eis que se observou pelos próximos dias qual foi o comportamento do meio ambiente. Não houve mortandagem de peixes, não houve odor significativo, não houve mortandagem de vegetação no entorno. Tudo foi muito bem observado e documentado. Assim como também foi comunicado o órgão ambiental. Então aí com essa breve introdução, a gente já consegue perceber que a empresa tomou todas as ações necessárias que estavam ao alcance dela e também que preconizam a legislação, que são as ações emergenciais no caso de um incidente ou acidente ambiental. Então ela cumpriu aí o item 1, uma vez que o acidente não foi provocado por ela e sim por um terceiro e que, infelizmente, ela não teve como evitar. Mesmo com todas as medidas tomadas, o acidente tendo sido registrado, a empresa tomou uma multa aí calculada pelo órgão ambiental, que no caso era o município, de 9 milhões de reais. Gente, 9 milhões de reais por causa do derramamento. E iniciamos então um processo que a gente chama de processo preliminar investigatório de contaminação. Existe uma portaria da FEPAM. Então essa portaria da FEPAM, que é o órgão estadual de licenciamento ambiental aqui do estado do Rio Grande do Sul, ela dá os passos, os laudos necessários e os procedimentos para fazer essa análise preliminar e investigatória de contaminação e de poluição. E a gente sabe que a nossa legislação de direito ambiental, ela está bem clara lá, que para haver aplicação de multa tem que existir provas de dano ao meio ambiente, tem que existir provas de contaminação, de dano à saúde humana, aos animais ou à vegetação do entorno. Eis que iniciamos todo um processo de laudos, análises e também estudos necessários para a investigação preliminar e confirmatória. Aí agora eu vou contar um pouquinho para vocês. Gente, o primeiro passo é iniciar com as sondagens. Realizamos sondagens no local do derramamento, a jusante da empresa onde ocorreu o derramamento, cerca aí de 500, 400 metros a jusante, ou seja, na parte mais alta do terreno, né, e do córrego que passa ali próximo.
Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem. E uma parte a montante, ou seja, abaixo de onde ocorreu a contaminação, para ver se houve realmente uma lixiviação, se houve um espalhamento dessa contaminação. Quando iniciamos as sondagens, retiramos uma amostra superficial de solo, uma amostra com cerca de 1 metro abaixo e também a amostra de água. Vale lembrar, pessoal, que a nossa análise... Então, começando cerca de meio ano após o derramamento, nós já saberíamos que se houvesse indício de contaminação, ele seria muito pequeno. Uma vez que a gente investigou a FISPIC do material, entrou em contato com o fornecedor do aditivo e pesquisou muito profundamente sobre esse aditivo e os componentes dele. Gente, é um aditivo de concreto, que vai dentro da massa de concreto. Então ele não tinha toxicidade, nem registrada em FISPIC e nem registrada nos subcomponentes da cadeia química dele, né? Os subcomponentes da cadeia química dele, que a gente chegou a investigar, eram subcomponentes que estão presentes em hidratantes, shampoos, né? São agentes tensoativos que não possuem toxicidade, a não ser, exceto com um grande volume de concentração. Então, ali neste caso nosso, a gente já tinha uma ideia de que não haveria uma grande contaminação a ser encontrada. Porém, nós tínhamos que encontrar provas para demonstrar isso dentro do processo. Fizemos as sondagens, fizemos as análises e todas as análises baseadas na CONAMA que eu vou deixar aqui o número para vocês, e também na legislação brasileira. Tudo que era pertinente à legislação brasileira, nós investigamos todos os parâmetros necessários e apresentamos nos laudos. Paralelo a isso, também fizemos uma análise investigatória das empresas do entorno, ou seja, por causa dos laudos, se apresentou um número maior de contaminação justamente a montante deste empreendimento, ou seja, antes de chegar no empreendimento, estava que não tinha a menor chance de ver a contaminação da concreteira, estava uma poluição maior. Porque toda a contaminação encontrada a montante, ou seja, na parte mais alta do relevo, onde o corpo hídrico está num perfil mais elevado, né, numa cota mais alta, não tem como a contaminação subir, certo? O relevo não permite isso de forma natural, nem através de lixiviação. Então, a gente tem que como deduzir que essa contaminação veio de agentes externos. E ali, de fato, existe toda uma vizinhança sem esgoto encanado, sem saneamento, existe uma grande metalúrgica com mais de 3 mil funcionários, a montante, né, que pode ser que exista algum problema com o tratamento de efluente deles, e outras empresas a montante. A gente não chegou a indicar nos laudos quem seriam os agentes causadores, mas levantou possibilidades, ou seja, do que no próprio local da contaminação e do que abaixo dele, que seria a jusante, onde poderia ter sim ocorrido uma lixiviação. Então isso tudo foi apresentado, foram feitos questionários na vizinhança, foram feitas essas análises também, mostrando os canos das casas saindo sem o esgoto encanado, sendo derramados nesse local. Eu vou colocar aqui algumas fotos. Isso tudo se apresentou ao órgão ambiental. Em uma primeira análise, eles encaminharam o processo ao Ministério Público. O técnico ambiental do Ministério Público, que era um engenheiro químico, solicitou complementações baseadas em legislações europeias e americanas. Como a empresa não temia de forma alguma, e também a postura dela era ser a mais correta possível, né, de investigação, a gente queria realmente ir até o fim para ver se não... A postura da empresa foi então realizar novamente mais sondagens. Eu vou deixar a foto aqui, a gente realizando uma segunda leva de sondagens e as análises com base na legislação americana e europeia, que são as cadeias quebradas em último nível para descobrir a substância, né? Eu vou deixar aqui o nome das substâncias investigadas, então. A legislação não prevê isso, pessoal, mas como o técnico ambiental tem soberania à legislação, ele pode sim, né, no entendimento dele, achar necessária uma investigação mais completa, mais profunda e exigir sim análises extra-brasileiras, tá? Que foi o que a gente fez então. Solicitamos mais análises. A grande dificuldade foi encontrar laboratórios no Brasil que fizessem essas análises, né, uma vez que a nossa legislação aqui não prevê. Então a gente teve que aí fazer uma busca de laboratórios que analisam cosméticos, que fazem estudos para pele, de shampoo, de hidratante, fugir totalmente da nossa área, mas encontramos. E novamente
os fatores deram totalmente abaixo, né? Ou seja, os parâmetros ficaram totalmente abaixo da legislação americana e europeia, o que se comprovou que o próprio meio ambiente absorveu aquela quantidade de produto derramado. Então, tendo todos esses laudos e todos esses processos que eu resumi aqui num videozinho para vocês, a multa foi reduzida a R$9.000. Porém, os gastos que a empresa teve, tanto conosco, né, com toda essa investigação, todo esse trabalho feito, muitas idas a campo, análise de gasto aí, então, com rede escavadeira, com equipamento de sondagem, gastos com advogados, porque o processo saiu do município, foi para o Ministério Público, foi para a FEPAM, foi para a Polícia Federal, ele vai conforme o formato do processo, ele vai mudando os órgãos, e isso tudo tem que ser defendido por um advogado, né? Mesmo que ainda em instância administrativa a empresa viu a gravidade da situação e contratou um advogado da área ambiental. Todos esses gastos, todos esses custos, os custos de remediação do solo que foi removido lá no início, foi mandado para tratamento, isso tudo foi arquivado pela empresa. Caberia, então, aí um processo de indenização por todos esses gastos, já que se provou que não houve dano ao meio ambiente, de fato? Deixo aí a pergunta para vocês deixar aqui a opinião de vocês aqui no nosso comentário. A gente não sabe ainda qual vai ser a postura da empresa, mas conforme soubermos, eu conto aqui pra vocês, claro, sempre sem divulgar o nome da empresa e tudo mais, né, preservando a identidade, mas eu conto aí pra vocês saberem que fim tomou essa história e pra replicarem nos casos de vocês, certo, pessoal?